Pois é, mano, chegou cedo, hein? Hoje eu tô começando com a banda Dominus, hein? É, eu gosto da banda Dominus. Se eu conhecesse. Eita, que o ritmo tá rápido, hein? Mas não tenho amor. Abraço pro meu amigo Léo da banda Dominus. Vamos abrir essa live dançando, né? O amor nunca mudará. O amor, e sempre será. E o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. Com a mãozinha lá em cima. Fala pro Léo que eu tô cantando a música dele aqui, hein? Todos os mistérios e os segredos deste mundo. Uau! Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem. Toda vez que meu cabelo quer ficar bonito, que eu gostaria que ele ficasse bonito numa live, ele começa a me decepcionar. Ah, o meu também sempre me decepciona. Eu fico doida pra ele enrolar, mas não funciona. Um segredo, segredo, segredo. Né? Eu ia falar good morning, mas é boa noite, né? Como é que é mesmo? Good evening? Hoje Ah, eu não sou boa tô, de inglês, não. hoje eu tô muito internacional, entendeu? Tô com o Tá, coração tipo, assim internacional. sei. Ei, Zaninda! Meninas, coloca para mim o tema da live. Ô, Dê, deixa eu te falar uma coisa. Gente, essa é Denise Bicalho, ela é minha amiga, ela é design de ambientes, ela é uma graça de Deus e ela está preparando uma surpresa para nós para daqui uns dias, que se ela quiser, ela vai contar, senão a gente vai ficar... Ó, eu conto. Ela é ela que decide, que ela decidir é isso mesmo, é uma surprise. Good evening, a Germana, ela é a nossa consultora de português e inglês. Obrigada, Germana. É quem não me deixa falar besteira. Ai, obrigada, Germana. Eita. Ai, amém. Que bom. Odê. Eu não sei se é internet, mas tá bem. Peraí, deixa eu mexer numa regulagem aqui, que eu acho que deve ser o meu computador. Só um minuto. Uhum. Mas não tenho amor. Então, gente, a Denise Bicalha, ela vai estar comigo agora, nesse momento. E olha que legal, ela vai falar assim, sobre preparar nossa casa para receber Jesus, mas a gente não está falando de Jesus eucarístico, a gente está falando fisicamente. Então, tipo assim, os espaços da nossa casa, onde a gente pode fazer algo bem legal em relação ao ambiente, para poder você ter um ambiente de oração. Aí eu quero montar, por exemplo, um santuário, uma capelinha, alguma coisa, ou quero montar alguma coisa que ela vai contar daqui a pouco, gente, ó. Aproveita a presença da Denise aqui, que é design de ambiente, que hoje a live é sobre isso. Nós colocamos assim, preparando sua casa para receber Jesus. Mas é fisicamente assim, de nessa pandemia, a gente ter esses ambientes propícios para poder estar com Jesus ali e tal. Então, fica atento, faz as perguntas que vocês quiserem fazer, que a Denise vai. Boa noite, Nanda. Que a Denise vai dar uma esclarecida aí. Gente, eu preciso de um branco. Eu desisto. O som melhorou um pouquinho, Farla? Melhorou bastante, na verdade. É, eu coloquei o fone, acho que deu uma melhorada. Mas como a gente estava conversando, eu acho que é sempre bom a gente pensar o seguinte. Principalmente nesse tempo de pandemia, eu acho que as pessoas começaram a perceber a necessidade de cuidar do espaço físico da nossa casa, sabe?
A gente está tão acostumado com a correria de ir para a casa do outro, de ir trabalhar, que a gente às vezes não cuida como deve do nosso espaço. Exceto quando a gente vai receber visita. Já reparou isso? Quando a gente vai receber alguém em casa, olha se não é assim. Pelo menos. Oi? É tipo. Quando a gente vai receber um amigo em casa, um amigo, o que que a gente faz? A gente dá aquela faxina na casa, né? Assim que funciona. Prepara uma coisinha gostosa para receber, para acolher bem, deixa o espaço mais bonito, dá aquela caprichada. É sempre assim que a gente faz, não é? Por que que para receber Jesus, para poder entrar em oração, não pode ser a mesma coisa, sabe? Preparar o espaço para poder Denise, ter eu uma... não tô te Oi. ouvindo e eu não sei se é meu telefone. Está conseguindo me ouvir agora? Tá muito baixo. Será que é meu telefone, gente? Uai, eu tô te ouvindo bem. Melhora quando eu falo perto? Não, tá muito. No começo tava muito bom. Depois não consegui ouvir mais. Uai. Gente, só me fala, gente, se sou eu ou se é a Denise para eu poder tentar achar uma solução aqui. Vocês me ajudam? Se vocês estão ouvindo a voz dela normal e eu não, então o problema tá aqui. Fala, Dê. Tá dando pra ouvir direitinho? Melhorou pra você, Fá? Não, Oi, não. Zanja. Não? Não, tá bem baixo. Quase não Deixa tô eu te ver. ouvindo. Meninas, preciso Melhorou? de um feedback falando aí o que que tá acontecendo, se eu só tô ouvindo bem as duas, então sou Ah, eu, tá. né? Tem gente ouvindo bem. Eu acho que é o seu, viu, Farla? Isso, é isso que eu queria saber, porque se é o meu, infelizmente nós temos um problema mais sério. E no caso de ser o meu, nós teremos que entrar e sair da live. Vai atrasar nossa É. live e tem outra depois. Deixa eu ver. Gente, eu não sei qual Tá solução me dá para isso. ouvindo? Deixa eu ver aqui. Melhorou? Melhorar, melhora. Fala para mim. Oi? Tá me ouvindo? É, tá Não? muito baixo. Não, muito baixo. Tô ouvindo, mas. Olha, se todo mundo tá ouvindo a Denise, para mim é o importante. Eu tô ouvindo muito pouquinho, mas eu vou ficar bem pertinho para ouvir. Bom, então, mas você tá conseguindo me ouvir? Tô bem baixinho, mas tô. Tá, eu vou tentar falar um pouquinho mais próximo aqui do fone. Eu acho que o fone vai ser melhor para a gente poder ouvir. Como a gente estava falando anteriormente, eu acho que é sempre importante a gente pensar em como a gente quer receber, sabe? Aquilo que a gente estava falando mesmo. Tipo, quando alguém vai na minha casa, quando eu vou receber um amigo, geralmente quanto mais especial é esse amigo, mais eu me preparo para receber ele, sabe? Arruma a casa, faz uma comidinha gostosa. Tem gente que coloca a louça mais bonita para fora. Eu já coloco no dia a dia porque eu acho que tudo que é bonito é para ser usado. Já vou logo usando tudo. Mas tem aquelas pessoas que guardam o que é especial para usar quando chega aquela pessoa especial em casa, sabe? E eu acho que é isso que a gente precisa aprender, sabe? Preparar o nosso espaço para receber Jesus, sabe? Para poder entrar em oração. Muitas vezes a gente fala, fala, fala e acha que Deus não nos escuta, sabe? Só que ele escuta. A gente é que às vezes não é capaz de ouvir a resposta porque está ocupado demais com todo o movimento em volta, com toda a turbulação, com toda a informação, com todo o conteúdo que hoje é dado assim e abundantemente na internet, no celular que está sempre à mão, e a gente não para prestar atenção nos detalhes de Deus, sabe? Que às vezes são tão grandes e tão significativos que se a gente estiver num ambiente preparado, a gente consegue ouvir, sabe? Não sei se você já viveu essa experiência de Deus às vezes querer falar e a gente tá com tanta gente falando que a gente já não distingue mais o que vem de Deus e o que não é, sabe? E É, o eu ambiente. já, eu já contei aqui, tipo assim, algumas vezes para poder ajudar a achar ambientes de oração dentro de casa, principalmente quem tem uma casa lotada de gente, né? Aí um dia eu falei isso. Teve uma vez que eu com uma casa lotada não conseguia rezar, não deixava eu rezar.
a família às vezes não respeita, né? Aí o que que eu fiz? Eu fui abrir a porta do banheiro, Ah! tranquei a porta do banheiro e eu rezei lá, porque lá ninguém ia me incomodar. Meu Deus do céu. Isso Mas é você coisa de sabe contar que na internet, né? por que não? Mas você sabe que é verdade. O banheiro hoje ele tem se tornado, principalmente na área de design, um espaço de cuidado não só da higiene física, mas da higiene mental também, sabia? A gente tem hoje uma nova utilidade para o banheiro, que é esse tempo de estar só. Porque em muitos lugares é o único lugar onde você realmente consegue estar só. Por que não, se esse é o lugar onde você consegue estar só, preparar ele para fazer essa oração lá? Por que não? O importante é você ter um espaço em que você consiga privacidade e intimidade com Deus, sabe? Pode ser no seu quarto, pode ser na varanda, pode ser na sala, pode ser no escritório, pode ser no banheiro. Mas é importante você identificar onde você consegue ter intimidade com Deus, sabe? Porque Deus, ele quer falar, só que a gente não para escutar. É igual quando as pessoas começam a falar, mas você escuta, mas não ouve. Tipo, a diferença é isso, sabe? A gente precisa encontrar esse lugar dentro da nossa casa e adequar ele para que a gente consiga uma verdadeira intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus, ela leva tempo, sabe? Não é do dia para a noite. E não é também em um segundo, Senhor, fala comigo. Já viu quando a gente vai conversar uma coisa séria com um amigo? Primeiro você conversa tudo que é trivial, não é verdade? Você pergunta, como é que foi seu dia? Tá calor, tá frio, tá chovendo? Até você chegar no assunto que realmente importa, no que é sério, no que é íntimo, no que é delicado, você gastou aí mais de meia hora de conversa. Não é assim? Quando a gente chega nesse período em que o assunto realmente é sério, em que a gente consegue mesmo expor e ouvir essa intimidade do outro, a gente leva tempo e aquilo vai acontecendo, e a conversa vai fluindo, vai saindo. Se chega alguém e interrompe essa conversa para você voltar naquele assunto sério, não leva tempo de novo? Não sei se você já viveu essa experiência de ter uma conversa relativamente importante, séria com alguém. É preciso de tempo para se chegar no que é essencial. Com Deus é assim também, sabe? Por isso, quando a gente vai no grupo de oração, por exemplo, você tem primeiro lá o momento de louvor, o momento do Espírito Santo, para depois chegar no essencial, que é a palavra. Porque o seu coração precisa estar preparado para receber o que vai ser dito do modo correto, sabe? E se a gente leva isso para dentro da nossa casa, é a mesma coisa. Eu preciso que o ambiente seja preparado para que o meu coração seja atendido e esteja preparado para receber. E aí esses cuidados vêm nas pequenas coisas, sabe? Num espaço tranquilo, num espaço propício para receber, no cuidado com a privacidade desse espaço, no cuidado com uma flor, com uma vela, com algo que traga para você significado, sabe? Porque não é só deixar bonito, por exemplo, o espaço, é fazer com que aquele espaço tenha significado e mexa lá com o que tem no seu coração, com o que tem no seu interior. Isso é fundamental. E deixa eu falar uma coisa para quem está entrando agora. A Denise Bicalho está comigo. Ela é design de ambientes. E assim, quando a Denise me liga e a gente vai conversar sobre essas coisas, assim, gente, eu gosto muito. Por quê? Porque ela vai dando ideias, ela vai falando coisas que eu não imaginava que eu podia fazer, sabe? Então, essa live é para a gente organizar esses ambientes dentro da nossa casa, para que Jesus participe da nossa casa nesse tempo de pandemia. Eu achei muito legal, eu falei até com a Denise ontem, que o Cleto da Canção Nova, ele falou pra gente assim, que ele montou o altar dele, primeiro ele montou o cantinho dele, né, de trabalhar, de transmitir essas coisas, e ele também montou o altarzinho dele, assim, ele fica só dentro da Canção Nova, então ele reza lá tal, mas nesse tempo de pandemia ele montou a casa dele de uma forma que ele pudesse ter o tempo dele, né? Então, a ideia dessa live é a Denise falar pra gente e ela dá dicas, ela dá ideia para nossa casa nesse tempo de pandemia para receber Jesus. E o que a Denise falou agora, para quem está chegando que estou falando isso? Ela que é design de ambiente, o que a Denise falou agora? Ela falou que
Tem toda uma preparação para receber uma visita, tem toda a preparação para receber as pessoas, e por que não ter toda uma preparação para receber Jesus nesse tempo de pandemia, né? Nesse tempo de pandemia. E é muito bom, porque eu perguntei, mas Denise, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, na igreja, nós buscamos utilizar as flores naturais. No altar, né? Na presença de Jesus, a gente procura, embora eu já tenha visto flores que não são naturais. Mas nós não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre na nossa casa, né? Eu tenho um altar, eu quero pôr uma flor ali. Eu fui pôr um monte de rosas na frente do meu Sagrado Coração de Jesus, Imaculado do Coração de Maria, que eu tampei eles. E depois eu fui colocar umas florzinhas pequenininhas, não ficou bonito. Aí eu falei assim, não, Jesus Maria, vocês vão ficar sem florzinha. Só que aqui é um lugar que é apenas a imagem, eu não tenho Jesus vivo aqui, então eu também não sou pessoa que tem tempo para cuidar, porque eu viajo muito para missão, e eu uso flores artificiais. Meu Deus, que tipo de florzinha que eu posso pôr que o meu altar vai ficar bonito? E eu não, tipo assim, o que eu posso pôr no altar? Tá, eu pus uma imagem, né? Tá, é Eu sempre posso bom. pôr mais que uma vela. Então, O acho que é que eu sempre. posso pôr no meu altar para tornar ainda mais aconchegante o meu altar? Tá, eu acho que é sempre importante você pensar no seguinte: não é o que eu ponho, é como e com que intenção eu coloco. O significado que aquilo tem para mim, sabe? Não tem a ver com simplesmente ser bonito, tem que ter significado, tem que trazer para você sensações. Primeiro porque o nosso comportamento, ele é sempre voltado para todas as nossas atitudes, ela parte de um sentimento que gera um comportamento. Então, eu preciso colocar nesse espaço coisas, instrumentos, objetos, flores, seja o que for, que tragam para mim sentimentos que me aproximam de Deus. Eu preciso trazer para esse espaço aquilo que me lembra a presença de Deus e que me faz estar perto dele. Então, por exemplo, não tem a ver com eu colocar uma vela ou uma flor. Tem a ver com o que eu sinto na hora que eu olho para a vela ou na hora que eu olho para a flor, sabe? Tem a ver Entendi. com aquilo me aproxima de Deus. Então, por exemplo, eu hoje coloquei aqui, ó, essa flor amarela. Por que eu coloquei o amarelo? Porque hoje eu estou num período em que o Senhor me agraciou com um dom gigantesco. Eu até contaria aqui, mas a história é tão longa, tão linda, que a gente ocuparia o tempo todo. Mas eu estou vivendo um processo da minha vida em que eu fui agraciada com o fruto do Espírito Santo chamado alegria. Então, para mim, tudo que remete à alegria me traz essa sensação e essa proximidade do cuidado com Deus, sabe? Antes dessa pandemia toda, o penúltimo grupo de oração em que eu fui, foi dada uma moção onde o Senhor estava derramando o dom da alegria. Eu nunca dei tanta importância à alegria até o momento em que eu experimentei a diferença que ela faz na vida da gente e como ela nos capacita para fazer as coisas de modo mais efetivo, mais alegre, mais disposto. Então, tudo que remete à alegria hoje é uma coisa que eu quero próximo de mim, porque isso me dá força para levar o bem para o outro, para mim, para o próximo e para cada projeto que eu faço, sabe? Eu sempre falo muito com meus clientes que a casa, ela precisa receber a minha família de um modo tão especial que eu não quero estar em outro lugar. E é o que está acontecendo com muitas pessoas hoje. Eu entro em casa e não reconheço aquilo como meu espaço, então eu busco uma mudança nisso. Então, quando eu vou buscar um lugar para estar perto de Jesus, eu preciso ter coisas que tragam para mim esse significado. Vou dar um exemplo do meu espaço aqui, ó. Vou ver se dá para vocês verem ali. Então, o que eu fiz, ó? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Essa imagem eu comprei lá em Aparecida do Norte. Foi uma imagem linda que na hora que eu olhei para ela, eu falei, é essa que eu quero. Não sei por quê. Tipo assim, eu sou muito devota de Nossa Senhora de Fátima. E eu ganhei uma imagem maravilhosa do Padre Zé Antônio, que ele me deu no dia do meu casamento. No dia não, no dia do meu casamento ele falou que ia me dar essa imagem, ele celebrou. E ela fica na minha cozinha, que é tipo assim, ela recebe a minha casa. Essa daqui eu comprei lá e falei, vou colocar para abençoar o meu trabalho. Aí eu trouxe ela para cá quando eu comecei a trabalhar nesse espaço novo de home office, né? Então, o que eu coloquei ali?
uma vela, que é aquela vela que geralmente as paróquias costumam distribuir para a gente na semana da Páscoa, não é a desse ano. É a do ano anterior, mas ela tem um significado para mim que é o quê? É o Círio Pascal, né, das famílias que eu trouxe para mim. Então ele tem esse significado para mim. A minha Bíblia, que tipo assim, ela é toda rabiscada, coitadinha. Aquela eu amo porque eu marco, eu grifo. O que tem importância para mim, eu tenho esse desejo de ressaltar, digamos assim. E coloquei ali um arranjo de florzinha, deixa eu ver se dá para ver, que é um copo de leite, que são brancas, são artificiais, inclusive. Mas você sabe que hoje eles mudaram o termo, né? Na área de design hoje, a gente não usa mais o termo artificial, agora é flor permanente. Porque artificial, o termo Gostei pra mudou. caramba. Flor permanente. Permanente. São plantas permanentes, que cada vez mais hoje elas lembram e parecem naturais, mesmo assim. Tem espaços que a gente decora hoje que as pessoas vão lá, estragam elas, tentando ver se é natural ou não, e às vezes não conseguem perceber. Mas o que é fundamental? É claro que a natural tem a sua vantagem, que é o quê? Ela refresca o ambiente, ela embeleza, mas você tem que ter aquele cuidado de estar morrendo, tira de lá, sabe? Não permita que você tenha ali flores murchas, flores. Ela foi murchando, já tira, porque isso traz, mesmo que inconscientemente, uma sensação de perda, de morte, que é bom evitar, sabe? Para você não ter essa sensação. Outra coisa muito importante, aí eu falo principalmente para qualquer área da casa, qualquer cantinho, principalmente para cantinho de trabalho, tipo home office, sabe? Foto. Tenha foto de momento especial. Vocês não têm noção de como isso faz diferença na vida da gente. Tem Sério? ali. Sério, sério. Sabe aquele dia em que você tá assim, meia para baixo? Na hora que você bate e olha para o computador, ou olha para a mesa de trabalho, tem ali uma foto de um momento lindo que você viveu? Aquilo que te dá outro ânimo pro dia, sabe? Aquilo transforma o seu modo de viver, porque você traz o quê? Boas lembranças. Boas lembranças motivam a gente a caminhar, a fazer a diferença, a dar motivação para fazer de novo, sabe? Para quem gosta de viajar, por exemplo, às vezes está num dia cansativo, na hora que olha para aquela foto daquela viagem que valeu a pena, você acaba tendo mais disposição para trabalhar mais e conseguir viajar de novo, por exemplo, sabe? Até porque o nosso inconsciente, ele tem mais poder de decisão sobre a nossa vida do que o nosso. Oi, tá me ouvindo? Ah, tá, eu vi que parou. A gente parou onde? Ah, Eu acho que a minha internet deu uma gente, travadinha aqui. e o som voltou pra mim. Ah, Deus do céu, hoje tá difícil. Então, para mim, eu não sei para os outros, mas para mim parou naquela parte assim, que o nosso inconsciente ele exerce influência direta no nosso, nas nossas atitudes e mais ainda do que direto. O nosso inconsciente, ele tem muito mais poder sobre o nosso comportamento, sobre a nossa reação às situações do que a gente pensa, sabe? Se a gente começar a entender que certas situações, certos ambientes, certas cores mudam o modo como eu me comporto, né? A gente tomaria mais cuidado com o que a gente tem em volta para nos influenciar, sabe? E é muito, não é pouco não. Se eu entro num ambiente onde ele é muito carregado de informação. E aí, seja de cor, seja de textura, seja de movimento, a gente sempre vai ter essa sensação de que de estresse, sabe? De querer resolver tudo, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, e a gente não consegue fazer, porque é muita informação e a gente o nosso cérebro vai processando isso de maneira meio desordenada. Por isso, ter ambientes mais limpos, mais clean, trazem para a gente uma serenidade que proporciona para o nosso cérebro um raciocínio mais eficiente, sabe? E para a oração, isso funciona da mesma forma.
Você já reparou que quando a gente vai num lugar muito bonito, onde tem natureza, onde tem céu, mar, a gente não tem essa sensação de graças a Deus, que lugar lindo. A gente tende a orar mais? Já prestou atenção nisso? Sim, já prestei atenção. Tipo assim, tem lugares que a gente chega e a gente fala assim, meu Deus, eu preciso rezar, né? Aproveitando em rezar, ei, padre, sua bênção, tá cumprimentando a gente, sua bênção, padre, abençoa todo mundo dessa live, por Essa favor. bênção, Padre. Mas você sabe que, assim, que realmente todo o espaço, ele tem influência sobre como a gente se comporta e como a gente lida com ele, sabe? É, se a gente entendesse como que o nosso comportamento é influenciado pelos espaços, a gente tomaria muito mais cuidado com isso. Então, quando eu me disponho a utilizar do espaço para influenciar comportamentos, eu consigo fazer do meu espaço um local agradável para conseguir realmente ter uma intimidade com Deus. Eu, por exemplo, me disperso com muita facilidade. Tudo chama a minha atenção, sabe? Eu olho para um lado, olho para o outro, e às vezes fico igual barata tonta. Então, o que eu precisei fazer? Nesse tempo em que a gente está mais em casa agora, eu senti muita falta de ir para a igreja, porque às vezes eu preciso da igreja para rezar, para saber que eu estou naquele lugar para fazer aquilo, sabe? E foi aí, nessa ausência de poder ir à igreja, que eu falei, não, eu tenho que ter um lugarzinho aqui, porque senão a coisa não vai funcionar. Foi aí que eu acabei cuidando um pouquinho mais desse espaço, colocando uma imagem, umas flores, a Bíblia, para nem que seja quando eu vier trabalhar, porque no mesmo espaço em que eu trabalho, eu vou lembrar que eu preciso estar aqui para rezar, porque por mais que a gente sabe que precisa ser feito, a gente acaba não fazendo como se deve, né? E muito menos preparando esse espaço para que Deus possa falar comigo, preparando esse lugar. Às vezes vale a pena deixar o celular longe, sabe? Porque ele vai tocar, ele vai tocar, ele vai chamar e vai chegar uma mensagem justamente na hora que Deus quer falar comigo. Isso é uma coisa que acontece muito, assim. Você pode olhar que quando Deus está para te dar uma resposta, quando a unção vai acontecer, o telefone toca, o cachorro late, a televisão liga, o copo cai. Isso é nítido, e até dentro da igreja a gente percebe isso, sabe? Quando a gente vai entrar em um momento de oração muito forte, o microfone dá problema, a bateria faz barulho, o violão cai, sabe? E isso acontece também no nosso dia a dia em momentos de oração, sabe? Se eu me preparo para ter um espaço para fazer isso e coloco ali coisas que me trazem Deus mais perto, a gente vai reduzindo essas distrações e criando um hábito de intimidade com Deus que me propicia rezar e mais do que falar com Deus, conseguir ouvir Ele, sabe? Que eu acho que é quando você consegue ter a sensibilidade de perceber a ação de Deus nas pequenas coisas e nos pequenos cuidados, sabe? Eu acho que não tem graça maior do que essa. E aí você ganha uma samambaia e sabe que foi Deus que te mandou ela, sabe? É o que aconteceu comigo. Que era uma confirmação de tudo aquilo que Ele tinha me dado, sabe? Eu fui num encontro uma vez na igreja e vi lá uma caixinha escrita alegria. E como eu tava nessa fase da alegria, tinha uma samambaia lá escrito alegria. Eu falei, eu quero ela pra mim, Deus, eu quero ela pra mim, Deus, eu quero ela pra mim, Deus. Saí da igreja frustrada porque eu não ganhei ela e eu fiquei sem coragem de pedir porque tinha os outros frutos do Espírito Santo lá também, sabe? Na outra semana, eu fui na casa da minha tia. Não, mentira, na casa da filha dela, da Dai. Beijo para a Dai, que inclusive tá lá no hospital, acabou de ganhar a Manu. Beijo, ai meu Deus, coisinha mais linda nesse tempo. E ela virou para mim e falou assim, Denise, a minha irmã tá desfazendo de 3 samambaias, porque ela não tem como cuidar, você quer? Podia ser qualquer planta, não, era a samambaia que eu tinha pedido, sabe? E quando ela chegou aqui em casa, ela era toda espigada, assim, sabe, pra cima. Eu falei, nossa, porque samambaia geralmente cai pra baixo, né? Lógico. Mas não, essa ela tem umas folhas pra cima, assim, sabe? Eu até postei nos meus stories. Mas aí você consegue identificar, quando você vai tendo uma certa intimidade com Deus, que aquilo não é só uma samambaia, é uma delicadeza de Deus para te mostrar que Ele tá te ouvindo, sabe? E isso é maravilhoso. Denise, sabe o que eu queria fazer? Que eu sei que tem muita gente aqui que tem perguntas para fazer em relação a fazer alguma coisa na sua casa, para poder ter a presença, tipo assim, para estar próximo de Deus mesmo, ambientes dentro de casa para estar mais próximo de Deus, né? O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? Né? Em qual cantinho eu poderia colocar isso na minha casa? Algumas perguntas, eu acho que quem está aqui nessa live, que quiser
fazer, né, gente? Olha, quem está entrando agora, a Denise, ela é design de ambiente, e ela está falando, assim, sobre ajeitar os nossos lugares, a nossa casa, principalmente nesse, não só nesse tempo de pandemia, mas principalmente nesse tempo de pandemia, para poder acolher Jesus fisicamente. Às vezes você tem um quarto lá, né? Você mora com sua família inteira, você tem um quarto lá, você entra no quarto, além de ter uma bagunça, você não vê Jesus em lugar nenhum. Claro, Jesus está ali, mas eu falo assim, a presença de Jesus, igual São José Maria Escrivá, ele fala assim, para nós cristãos termos sinais da presença de Jesus, é uma imagem, principalmente ele fala no ambiente de trabalho, né? Então coloca lá uma imagem, a gente sabe que tem lugares do trabalho que não é bem assim, que não permite. Já tive problema, por exemplo, num trabalho que arrancaram o meu escapulário da minha gaveta e jogaram e mandaram guardar na minha bolsa. Mas cada caso é um caso, Deus sabe tudo, e nesse momento eu já não tenho esse problema no meu trabalho, eu tenho vários íconezinhos assim, ó, que ficam junto com o meu computador, né? Tenho lá a presença de Jesus e às vezes o texto está lá em cima também. Então, quem está entrando, se quiser fazer alguma pergunta, né, para esse, tipo assim, para alguma realidade sua, olha, eu estava pensando em fazer isso, mas eu não tenho certeza. Então, pode participar nessa live fazendo perguntas para Denise. Ela é uma profissional muito experiente e é uma graça de Deus, assim, tê-la conosco. Então, assim, para você arrumar mesmo o seu cantinho, né? Seja o seu cantinho de oração, seja o seu cantinho de músico, cantinho musical. A Denise Bicalho, além dela ser design de interiores e pregadora, ela também é cantora. Então, ela vai entender muito bem o músico que quiser montar seu cantinho, quiser fazer perguntas em relação a isso, né? É uma graça de Deus muito grande ter uma pessoa de Deus com esse conhecimento todo. A Germana está falando assim, a ideia sobre as fotografias foi muito legal. Eu também achei muito legal. É verdade. De colocar as fotografias no ambiente. Eu fui numa praia maravilhosa e o meu trabalho ele me causa um pouco de estresse. A minha área ela é assim mesmo, mas eu amo. Então eu não trocaria por nada. E tem uma coisa muito legal que eu sempre faço assim, quando estou muito estressada, eu vou lá e abro as fotos daquela praia que eu fui e falo assim, trabalha direitinho para voltar lá. Mas é muito disso, sabe? A gente precisa entender o que faz bem pra gente. A gente precisa deixar exposto coisas que vão trazer pra gente aquilo que a gente precisa, sabe? Coisas que trazem alegria, que trazem a presença de Deus. Então não é virar e falar assim, Denise, o ideal é ter uma Bíblia, você tem que ter uma imagem. Não, você tem que ter aquilo que te traz a presença de Deus, sabe? Aquilo que te lembra que Ele tá ali e que te traz motivos para agradecer. Porque a gratidão, ela traz graça. Então, quando você entra na sua casa e você tem um cantinho lá, que seja um cantinho atrás da porta, que seja um espaçozinho do seu criado mudo, sabe? Se você tem ele, eu só tenho o meu quarto, eu gosto de rezar na minha cama. Ótimo, pega aquele espacinho e transforma ele no melhor que ele pode ser, sabe? Coloca ali um quadro com um ícone, com uma imagem, ou com uma foto que te lembra Deus. Pra você lembrar que Ele é o Senhor Todo-Poderoso da nossa vida, que cuida e que protege mesmo quando a gente acha que não. Então coloque ali uma Bíblia, se é ela que te traz essa lembrança, que seja uma flor que você ganhou. Às vezes é um presente que a gente ganhou de alguém que traz essa presença de Deus, sabe? Traz aquilo para sua realidade, aquilo que você pode, que você quer. Às vezes, no momento do seu trabalho, é o momento que você mais precisa de oração, porque às vezes é tão difícil conviver com pessoas diferentes da gente. Acho que a gente deve estar até sentindo falta disso agora, né? Ter gente para discutir, para divergir de ideias, porque quando a gente tem pessoas ao nosso lado que pensam diferente, a gente cresce muito com isso também, a gente precisa entender isso. Então, eu posso, por exemplo, transformar a minha mesa de trabalho em um momento de oração, porque na dificuldade eu olho, não, isso vai passar, Deus vai cuidar de tudo isso, sabe? Então, é trazer mesmo o que tem significado para você. Se para você tem um significado, aquela vela que você ganhou, aquele presente que você ganhou de um padre, que abençoou, coloca ali para você lembrar daquele momento que teve significado e agradecer a Deus. E é engraçado que quanto mais a gente começa a agradecer, quanto mais a gente busca isso, mais a gente vai vivendo esse processo
de agradecer e de lembrar coisas boas da vida, sabe? E tem gente que se prende, por exemplo, a coisas ruins, né? Então, da mesma forma que é importante a gente colocar foto de coisas boas, é importante a gente retirar também aquilo que é ruim. Porque às vezes a gente se prende a coisas ruins também. Foto de pessoas falecidas, por mais que eu ame aquela pessoa que faleceu, se eu olho para aquela foto e ela me traz tristeza, aquilo não tem que ficar visível o tempo todo, sabe? Eu preciso retirar isso da minha vida. Não tô falando de você jogar a foto fora, não é isso. Mas se ao ver aquela foto de alguém que já se foi, o sentimento que eu tenho é de tristeza, eu não preciso deixar isso à mostra para trazer coisa ruim para mim o tempo todo, sabe? Eu preciso retirar aquilo que me põe para baixo, principalmente nesse tempo de pandemia, em que a gente às vezes vai se sentindo solitário, sabe? Eu preciso retirar aquilo que me tira da presença de Deus. Então, o que que acontece, por exemplo, às vezes a gente vê até na igreja e tal, pessoas falando, ah, não pode isso, não pode aquilo, caveira, imagem disso. Não é que não pode. A questão é o que aquilo significa e traz para sua vida. Se traz coisa boa, mantenha. Se traz coisa ruim, tira logo. Tá ali por quê ainda? A gente precisa prestar atenção no que a gente tem na nossa casa, sabe? Que às vezes a gente tem tanta informação e a gente não sabe como a gente se sente em relação àquilo. Eu preciso prestar atenção em como as coisas se refletem em mim, sabe? Eu quero te fazer uma pergunta. Mas antes de fazer essa pergunta, eu queria que a gente cantasse um pouquinho. Vamos cantar? Tem uma música minha do Santo e eu queria que a gente cantasse. Porque uma coisa que a Denise falou, gente, para quem está entrando agora, a Denise Bicalho, ela é design de ambientes. A gente está discutindo esse negócio de tornar aquele ambiente gostoso, maravilhoso, né? Então, e ela falou de dar significado às coisas. Eu colocar uma vela no altar tem, tipo assim, tem que remeter um significado a mim, tipo um altar de casa, né, doméstico. Então, você olha para aquele altar assim, nossa, aquela vela, realmente ela me leva para estar junto ali, para rezar, né? Então, mas eu tenho uma pergunta e eu vou fazer a pergunta daqui a pouquinho e a gente vai cantar primeiro. Vamos cantar, tem uma música minha, que chama Inunda-me, acho que você conhece. Acho que conhece. Vamos cantar ela. Vamos cantar ela, vamos pedir o Espírito Santo, porque o que acontece? Nós temos que trabalhar tudo com significado, a foto é importante no nosso ambiente de trabalho, mas existem momentos difíceis, igual a Denise falou, que a gente tem que clamar o Espírito Santo no nosso trabalho, porque a gente já não tem nem ideia de como montar as coisas, né? Vamos pedir a Deus isso. Vem Espírito Santo sobre nós, sobre o nosso coração. Vem Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero estar cheio de ti. Espírito Santo, eu quero estar cheio de ti. Espírito Santo, eu quero estar cheio de ti. Espírito Santo, eu quero. E daí você pode conduzir a oração. Tá por sua conta, eu canto, você conduz. Inunda-me. A gente possa, então, né, já pedir que o Espírito Santo venha fazer presença na nossa vida, na nossa casa. Acho, inclusive, que é uma ótima oportunidade de você perguntar para Deus qual é o cantinho que Ele quer estar com você, sabe? Porque às vezes você não sabe ainda onde é esse cantinho na sua casa. Vai perguntando para o Senhor assim, Senhor, onde é o meu cantinho com o Senhor na minha casa, sabe? Onde eu posso encontrar com o Senhor na minha casa, onde o Senhor quer que eu esteja na tua presença. Às vezes você pode perguntar para Ele até o horário, sabe? Qual que é o nosso horário marcado para eu ir lá e falar um oi com o Senhor, que seja rapidinho, mas que eu esteja na tua presença, sabe, Senhor? Envia o teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Vá pedindo, Senhor, que envie o teu Espírito Santo sobre a tua casa de tal forma que você possa ver as coisas de uma forma nova. Porque às vezes a gente começa a ver defeito na nossa casa, no nosso sofá, na nossa cama, e a gente não tem a coragem de ir lá e mudar aquilo que precisa ser mudado. Porque a mudança, às vezes, ela é tão simples, sabe? E a gente acha que precisa de dinheiro para deixar a casa bonita, e não é essencial, não é o fundamental. A gente precisa dele? Precisa. Mas as pequenas mudanças, elas podem acontecer com coisas que você já tem.
com coisas que estão aí do seu lado. Peça ao Espírito Santo que te inunde de tal forma que você veja as oportunidades de transformar a sua casa no melhor lugar do mundo, espiritualmente e fisicamente. Inunda-me, Senhor, do teu Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero Quero estar estar. cheio de ti. Espírito Espírito Santo, Santo, eu eu quero quero estar. estar cheio de Cheio ti. de ti. Espírito Espírito Santo, Santo, eu eu quero quero estar estar. cheio de Cheio ti, cheio de ti, de ti. cheio de Cheio de ti, cheio de ti. Espírito Espírito Santo, eu Santo, eu quero. quero mais. Enche-me, Espírito Santo, eu Eu quero quero mais. mais. Enche-me, Espírito Santo, eu Eu quero quero mais. Enche-me, Espírito Santo, eu Santo, eu quero quero mais. mais. Enche-me, Espírito Santo, eu Eu quero quero mais. mais. Enche-me, Espírito Santo, eu Eu quero quero mais. mais. Enche-me, 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 enche-me. A Denise, gente, para quem está chegando agora, design de ambiente. A gente está conversando sobre esse ambiente dentro da pandemia e como sentir e ver a presença de Jesus nesse tempo na nossa casa, né? Transformar todo esse ambiente num lugar propício para poder estar na presença de Jesus. Isso, Yara, entra na minha casa, Jesus. A Yara já está preparando a casa dela. Enche o Sim. Espírito Santo na casa da Yara e a nossa casa da tua presença, Jesus. Então, a minha pergunta, na verdade, é assim, ó, assim que começou a pandemia, graças a Deus, em todos os cômodos eu tenho uma imagem, né? Então, eu tenho uma de Nossa Senhora de Fátima na cozinha, linda, enorme. Tenho uma do lado da minha cama, de Nossa Senhora das Graças, quando eu vou dormir, eu seguro na mão dela e falo assim, benção, mãe, né? Tem o Sagrado Coração de Jesus Imaculado de Maria, tem o Santo Antônio, que fica em um dos quartos. No banheiro, eu ganhei uma imagem numa missão que eu fui. Aí eu falei assim, o banheiro ainda precisa, né? Eu quero um sinal de Deus em todos os cômodos da minha casa, né? E aí, no banheiro tem uma Nossa Senhora, toda vez que vem um amigo meu aqui, que é de um grupo de oração de longe, e quando ele vem aqui, toda vez que ele sai do banheiro, que ele me visitou, ele foi ao banheiro, eu vou lá, eu posso olhar que Nossa Senhora está virada para o outro lado. Aí ele fala que Nossa Senhora fica olhando ele fazer xixi, sabe? Ele fala, não tem condição, você tem uma imagem no banheiro. Ela ficou olhando a gente, assim, deixa de ser bobo, menino. O que é isso? No dia que você nasceu, ela já te viu. Durr. Então, mas eu percebo que ter Nossa Senhora, ter uma imagem em todos os ambientes, faz toda a diferença. Eu gosto muito de rezar com crucifixo, porque o meu chamado foi por causa dessa crucifixão. Desde que eu tive uma experiência com Deus, aos 13 anos de idade, e que eu descobri que Ele morreu por amor a mim, eu me senti na obrigação e, de certa forma, eu me sinto com vergonha de abandonar o Senhor diante de tanto amor que Ele me deu. Então, esses sinais para rezar, Santa Teresa d'Ávila, ela tinha muita dificuldade de focar na oração. Então, ela sentava e ela rezava com os sinais que ela tinha, né? Então, ela olhava para a imagem, ela rezava com os sinais que ela tinha, porque ela voava muito. Quem se identifica, levanta a mão, põe a mãozinha aqui, ó. Vai pôr na mãozinha. Então, esses sinais de oração, esses sinais que te ajudam a rezar, né? Assim como as leituras que a gente faz, né? Às vezes eu não estou conseguindo rezar, eu falo, já sei, tudo bem, eu vou pegar um livro e vou começar a ler e rezar. Eu leio o livro e Deus vai inspirando o coração. Eu pego a Bíblia, Deus vai inspirando o coração. E dali a gente já faz uma oração, né? Se você está com dificuldade. Então, as imagens, os ambientes, tudo faz diferença. E agora vem a minha observação e minha pergunta.
Assim que começou a pandemia, eu mudei minha cama de lugar. E a minha cortina, eu usava, nem era um blackout, era uma coberta para poder tampar o resto da luz que tinha lá, escondida, assim, não dava para ver a coberta quando eu queria, né? Então, eu falei assim, não, eu vou trabalhar em casa, em home office, então eu preciso acordar às 7 horas da manhã, eu vou tirar essa coberta daqui. Nossa Senhora, tô querendo colocar ela lá de volta. Mas, mas assim, eu vi que a mudança do quarto, na posição de tudo, né? No meu quarto não tem nada, para falar a verdade, só tem esse móvel que é o lugar de colocar Nossa Senhora das Graças e a minha Bíblia na parte de baixo e a minha cama, assim. Porque eu gosto do quarto sem nada, eu não gosto de nada. Eu tenho mal o guarda-roupa que é fixo lá e tenho o guarda-roupa reserva. Vocês sabem o que é guarda-roupa reserva, né, gente? Eu já falei para Denise. É um puff que tem lá que de vez em quando eu vou pôr nas roupas. Então, por que essa mudança de ambiente, mudar a sala? Minha mãe sempre mudou os móveis da casa. Eu chegava, olhava assim, a casa estava toda diferente. Por que essa mudança de ambiente é tão boa para nós assim? E ela é boa de verdade? Ou ela não é boa, é só impressão nossa? Ela é boa. Porque, na verdade, o que acontece? A gente está em mudança o tempo todo. Quem não muda é poste, que fica lá fixado. A árvore, ela cresce, tudo evolui, sabe? Então, assim, quem fica parado, não existe. A gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E essa evolução do nosso interior, ela reflete no exterior. A gente sempre vai ter o interior influenciando no externo e o externo influenciando no exterior. Uma coisa não vive sem a outra. Quando a gente está naquele processo de mudança, a gente sempre vai mudar algo externo junto com o interno. Geralmente a gente tende a mudar o exterior quando algo interno nosso está sofrendo processo de mudança. E vice-versa. E quando você muda o exterior, o seu interior é influenciado a mudar. E quando você muda o interior, automaticamente você muda o exterior, porque aquilo já não te comporta mais, sabe? Isso é bem, bem verdade. Então não adianta, por exemplo, eu fazer um projeto de uma casa linda, maravilhosa, se ela não estiver embutida ou influenciada naquilo que você é. Por quê? Ao longo do processo, a casa ela vai sendo transformada junto com a gente, sabe? Por isso que o tempo todo a gente vai mudando e vai transformando os espaços. E quando a vida da gente está muito monótona, muito parada, mudar o externo é ótimo, porque impacta o nosso interno a mudar também. Porque a gente sempre é influenciado por um e pelo outro, sabe? Uma coisa não vive sem a outra. É automático. A Yara tá falando aqui que ela queria muito mudar a casa dela, mas a casa dela é muito pequenininha. O que a gente pode fazer quando nossa casa é muito pequenininha para a gente mudar? Pode mudar tudo. Você pode transformar a sua casa em outra. Porque, na verdade, não tem a ver com o tamanho dela, tem a ver em como eu uso ela, sabe? Às vezes, eu tenho uma casa pequena que tem muito mais espaço, muito mais fluidez do que uma casa grande. Porque depende de como ela foi pensada, o que eu utilizo nela, quais os critérios eu tenho para poder trazer a casa para a minha realidade, para a minha vida. Não existe aquela coisa de, minha casa é pequena, não tem como. Tem. Tudo tem solução. Tudo. Qualquer coisa que você quiser fazer é possível e dentro da sua realidade, sabe? As pessoas têm hoje tem diminuído, mas existia muito um complexo e um preconceito muito grande com o design de ambientes ou com a área de arquitetura, porque todo mundo sempre fala o seguinte: eu não posso pagar por isso, isso não é para o meu nível. E não é uma realidade, sabe? Pelo contrário, quando eu tenho um projeto, quando eu sei o que eu vou fazer e penso no que vai ser feito, eu, inclusive, posso reduzir o custo na execução de projetos, sabe? Às vezes, uma casa feita com projeto, ela fica muito mais barata do que a feita com projeto. A gente tem tempo? Vou dar um exemplozinho básico com relação a isso. Tá quase acabando. A gente tem mais ou menos 5 minutos. Tá, então, rapidinho.
Eu fiz uma casa uma vez onde a gente ia revestir todas as paredes da cozinha. A gente optou por não revestir, por quê? Porque eu tinha uma ilha no meio e a janela e a pia ficava de frente para a janela. O que que a gente fez? Não revestiu parede nenhuma. O que é Colocamos uma só ilha, amiga? o fogão que fica no meio da cozinha, onde eu consigo circular em volta dele todo. Ah, então tá. É aquela bancadinha no meio da cozinha a gente chama de ilha. Isso, exatamente. E aí, pensa comigo, se eu tenho o fogão no meio e vou ter armários na parede, por que que eu preciso colocar azulejo, revestimento na parede? Não tem necessidade. A gente não revestiu nenhuma e dentro do projeto, além do projeto ficar lindo, a gente economizou revestimento, a gente economizou pedreiro e a gente economizou argamassa. Logo, pagou o projeto, ainda sobrou para investir na bancada da ilha, que ia ser de um material mais barato. A gente optou por um material bem mais sofisticado, porque a pessoa pôde fazer isso porque reduziu outros gastos. O que eu estou querendo dizer é que a criatividade, um projeto bem pensado, ele além de tornar o seu espaço mais barato, ele deixa ele lindo, com a sua cara, do jeitinho que você precisa. E eu não estou falando de ter uma casa de revista, não. Eu estou falando de ter uma casa que acolhe a sua família como ela precisa, sabe? Que eu vou chegar lá e falar, estou no melhor lugar do mundo, porque essa é a finalidade. E isso não tem a ver com ter muito dinheiro, isso tem a ver com ter criatividade, com ter cuidado, com querer fazer com que aquele espaço seja propício para mim, sabe? É. Para mim, eu digo Olha, assim, né? Para quem está no espaço. neste tempo de pandemia, a gente tem que aproveitar para reorganizar as coisas, mesmo quando a casa é pequena, né? Mesmo quando o quarto é pequeno. Organizar de alguma forma, né? Às vezes você tem um amontoado de coisa ali que não faz nem sentido estar ali mais. Dá um jeito de limpar um pouco o ambiente para poder ficar mais clean, para ficar, né, mais Sim. sabe, daquele aspecto de paz no coração, né? Porque você vai ficar ali o dia inteiro. Não, e Então, as então mudanças. assim, a sua casa, você vai ficar ali o dia inteiro. Se você tem um monte de coisas amontoadas, então tá na hora de separar algumas coisas, além de doar, né? Tirar mesmo da sua casa. E preparar a casa para receber Jesus é preparar a casa criando esse ambiente para receber Jesus dentro do seu coração, porque preparando a casa, preparando o ambiente para receber Jesus, você está preparando e dando a possibilidade do seu coração ter um encontro muito mais rápido com Deus, né? Você vê que quando a gente chega à igreja, a igreja tem um clima de igreja. Então, assim, você já chega naquele ambiente, a igreja tem um clima de igreja, E tem sabe uma qual que é cruz. um modo bem legal da pessoa entender assim, a minha casa está propícia para receber Jesus? Dá um tour pela sua casa. Vai olhando. Se Jesus entrar na sua casa agora, o que que ele vai ver? Ele vai gostar do que está exposto ali? Sabe? Peraí Ele que eu vai vou se lá arrumar a identificar. sala, que a situação não tá boa. Ai, eu fiz uma bagunça lá hoje. É tipo isso, tipo assim, o que entra na minha casa, tipo, e eu nem tô falando de bagunça não, mas também, porque a gente acha que bagunça é só desorganização, mas ela também desestrutura o funcionamento do nosso cérebro para ele ter raciocínios rápidos e automaticamente tomar as decisões corretas, sabe? E aí a gente vai levando a vida e deixando para depois e não cuida daquilo que faz influência na vida da gente, sabe? Que é as pequenas coisas. Não é nas grandes, não. É as pequenas coisas que fazem diferença, que trazem o cuidado, sabe? Se Jesus entrar na sua casa, ele vai se identificar com o que tem lá? Ou tudo que tem lá você tem que esconder porque Jesus não pode ver, entendeu? É tipo isso. Como que ele vai se sentir se ele entrar na sua casa? Ele vai querer sentar no seu sofá e conversar com você? Ou ele vai ficar, nossa, aqui eu não posso entrar por causa disso, sabe? Ou ele vai fazer É igual isso. mãe. Mãe, quando visita filho que não mora com ela, Tipo ela isso. sai isso na casa toda, né? Então, assim, ou Jesus vai querer fazer igual mãe quando chega na casa do filho que não mora com ela, que mãe faz assim, gente, ela entra, já sai dando uma olhada e fala assim, você podia colocar não sei o que lá em tal lugar. Mãe, mãe, Tipo você isso. podia não sei o que lá, meu filho, não faz assim, é assim, mãe. Tipo isso. Então, como que Jesus. Então, assim, até mesmo, gente, para poder você pôr sua família. Ah, minha família não reza. Mas como que você ajuda em relação ao ambiente da sua casa para sua família rezar? O que que você colabora? O que que você faz para sua família rezar em relação como que eu falo? Ambientalização para sua Ambientação. família, tornar aquilo propício para sua família rezar. O que que faz? Então, é uma boa pergunta para nós, né? O que que eu faço para ajudar minha família a ter esse aspecto e sentir esse cheiro de Deus, assim,
né? Ai, Filho de Deus. Não, aí você entra na casa, tem aquelas novelas de traição, tem uma casa toda bagunçada, é, os trem tudo amontoado, não tem coragem de pegar e guardar e pôr no lugar, ou então de doar para alguém. Então, eu preciso tornar a minha casa o lar de Jesus. e é nos Eu pequenos detalhes. tornar a minha casa o lar de Jesus. Em todos os aspectos. Tudo. Aspectos físicos, né? De clima também, na minha maneira de ser com as pessoas da minha casa. Eu preciso tornar a minha casa o lar de Jesus. Né? Já Vamos pensou? Que rezar para a gente lindo. terminar? Mas você quer falar alguma coisa legal que a gente esqueceu antes da gente rezar um pouquinho? A gente tem uns 2 minutinhos para rezar aí. Bom, então, pode falar. Eu quero falar o seguinte, gente. Aí embaixo está o Instagram da Denise. E assim, você quer falar isso? Pode falar. Aí embaixo está o Instagram da Denise. Ela dá muitas dicas, vocês podem ir lá visitar. Ela trabalha com isso, né? Ela é design de ambiente, então ela vai me ajudar em algumas outras coisas. Ela está me ajudando já numa surpresa que eu estou fazendo para vocês. Olha isso! Então, assim, vai lá, fala com ela, também indica o trabalho dela. O trabalho dela é de muita qualidade e ela é uma pessoa de Deus. É muito diferente eu ter um profissional qualquer e um profissional de Deus comigo. Eu falo que é sempre importante a gente pensar que a minha casa ela não tem que ser só bonita. Ela pode e deve ser bonita porque Deus nos fez para ver o belo. Tanto que Deus fez a gente à imagem e semelhança dele, sabe? E a gente precisa cuidar bem desse espaço, mas mais do que belo, ele precisa atender a nossa necessidade psicológica, espiritual, mental e física também, sabe? A gente está atendendo agora muita consultoria online que tem um custo muito interessante para dar dicas mesmo de como deixar a nossa casa melhor nos pequenos detalhes, sabe? Quem quiser saber Isso é um pouquinho legal. mais, pode entrar lá no Instagram, me procurar no direct. E assim, as pessoas acham que tem um custo alto, mas não tem. É o mínimo, assim. É o custo, como se diz, o projeto, a decoração, a consultoria é o palito no churrasco da picanha, assim, entendeu? É só para as pessoas entenderem que qualquer informação, se quiserem saber um pouco mais, pode me procurar lá no direct, no Instagram, mandar uma mensagem que a gente manda todas as informações, como funciona, o que pode ser feito. E às vezes é uma dica que faz toda a diferença, tanto no relacionamento, no casamento, relacionamento com os filhos. Se as pessoas se identificassem que a casa ela influencia no meu relacionamento com a família, elas cuidavam muito mais do espaço, sabe? Muito mais, Pois é. Pois né? é. E uma coisa que a Denise falou comigo, o tempo está acabando, uma coisa que a Denise falou comigo, gente, a quantidade de pessoas que têm procurado, porque, nossa, eu não sabia, eu vou ter que ficar em casa nessa pandemia toda, eu não sabia que minha casa não era tão confortável, não me acolhia tão bem. E ela tem trabalhado bastante por causa disso, né? Então, vamos rezar uma Ave Maria junto? Vamos lá. Ave Ave Maria, Maria, cheia de cheia graça, de graça, o Senhor é Deus, convosco. as vós Bendita entre as sois vós entre as mulheres, mulheres. bendito Bendito o é o fruto do fruto vosso do vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora agora de e na nossa hora de morte. nossa morte. Amém. 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 Deus te abençoe, amiga. Muito obrigada, viu? Amém. Eu que agradeço o convite. É uma alegria estar aqui com vocês e estar com você, né? Partilhando um pouquinho daquilo que Deus pode fazer por nós. É muito bom estar com você, tá? Um Ah, beijo no seu coração. obrigada. Com Deus. Tchau, gente.